Olá, turma! É um prazer estar aqui novamente com vocês na disciplina de Centro Cirúrgico. E na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os desconfortos e complicações na sala de recuperação pós-anestésica. Em relação aos desconfortos, o que é o desconforto que o paciente pode estar passando após a cirurgia e que ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, que ele vai fazer essa recuperação da anestesia, do procedimento cirúrgico. É exatamente as situações que nós esperamos, que aí é considerado como situações esperadas, que podem ocorrer no período pós-operatório, exatamente dependendo das suas intervenções de anestesia e de cirurgia. Então, o que é que muitas vezes pode estar trazendo esses desconfortos? A interação farmacológica. Os fármacos administrados podem estar trazendo algum desconforto, seja por eles terem um tropismo melhor pelas gorduras, seja pelos efeitos colaterais que eles venham a causar. O nível de ansiedade daquele meu paciente, ele está ansioso e ele acaba levando essa ansiedade para o pós-operatório. O tempo cirúrgico, que aí, lógico, as cirurgias com maior tempo, ela tem um maior número de medicamentos, o paciente fica mais tempo em procedimento, então a probabilidade dele ter maior desconforto na sala de recuperação anestésica é maior. Sem falar nas intercorrências cirúrgicas anestésicas. Se faz toda a demanda do pré-operatório para que se evite ter intercorrências. No entanto, dentro da sala de cirurgia, é comum, às vezes, ter algum aparelho que mesmo ter testado na hora não funcionou, ou então estava-se tendo ato cirúrgico e no momento verificou que o paciente tinha outras complicações, teve uma hemorragia, teve situações que era além do que estava se esperando. E com isso a gente considera são as intercorrências cirúrgicas ou até anestésica. Tem alguns pacientes que se calculam uma dose de acordo com o peso, de acordo com a altura, e ele precisa de uma dose maior para manter a parte anestésica para o sucesso da cirurgia. Então, todas essas intercorrências, elas vão trazer algum desconforto. E a dor aguda? A dor aguda é exatamente um dos desconfortos que pode vir a acontecer, inclusive muito comum, na sala de recuperação pós-anestésica. Inclusive, muitos médicos prescrevem como algo preventivo medicações para evitar essa dor aguda antes mesmo do ato cirúrgico, certo? Por quê? Porque é algo esperado pela própria lesão tecidual ou do órgão que vai acontecer naquele momento. Então, a dor aguda, ela é considerada uma experiência sensorial e emocional desagradável e ela é ocasionada através dessa lesão tecidual do próprio ato cirúrgico que vem lesionar. Então, essa dor aguda, ela é uma proteção do nosso organismo, uma proteção para demonstrar que algo que está acontecendo não é o normal, não é o natural. Em relação à dor, ela é considerada o quinto sinal vital, isso já desde 1990 que ela entrou para ser verificada dentro dos sinais vitais, junto com a pressão, temperatura, pulso, frequência cardíaca e também a dor, que nós vamos mostrar aqui como mensurá-las. Aqui nós falamos da dor aguda, porque é aquela dor que é relacionada àquele processo anestésico, operatório, imediatamente após acontecer, e não crônica, que seria uma outra característica, que aí pode ser por outras doenças, por outras complicações. E de acordo com a fisiologia da dor, que vocês já estudaram em outras disciplinas, é observado que lá onde está acontecendo a lesão, ali na pele, por exemplo, vai ter um aumento de histaminas, prostaglandinas, que vai sensibilizar essas terminações nervosas, vai haver um aumento de neuroquininas, e essas neuroquininas, elas estão agindo,
vão agir aqui, esse estímulo vai até o tálamo e vai agir voltando novamente aqui nos tecidos, juntamente com a interação das células inflamatórias, como os neutrófilos, como os linfócitos, responsável pela inflamação que a gente chama de origem neurogênica. Então, esse é um mecanismo dessa dor do pós-operatório, é uma dor já esperada, tanto é que já é realizada muitas vezes a medicação para evitar essa dor de forma mais forte. Porque quanto maior a dor, maior vai ser o tempo de internação e maior vai ser as complicações para esse meu paciente. Então, quanto mais tempo eu demoro a intervir, quanto mais tempo da ação dessas neuroquininas que são produzidas por esse próprio estímulo nociceptível que acontece na lesão cirúrgica, vai acontecer o quê? Vai acontecer situações do sistema nervoso simpático, diminuir o nível intestinal. Se ele vai diminuir o tônus intestinal, o que é que vai acontecer? Vai ter maior náuseas, maior quantidade de vômitos, que são situações que nós chamamos de desconforto. O que também acontece sobre a ação das neuroquininas, acontece uma diminuição do esvaziamento gástrico, acontece assim um maior tônus do esfíncter vesical. Então é muito comum vocês verem no pós-operatório que os pacientes eles relatam ter dificuldade de urinar e que várias situações nós vamos intervir como enfermeiro para facilitar exatamente a liberação vesical, já que com o efeito dessas substâncias, né, das neuroquininas, dessas moléculas, aumento desse tônus do esfíncter. Então, as alterações da dor, ela acontece de forma metabólica, hemodinâmica, respiratória, e aqui eu também trago algumas situações cardiovasculares, ataque cardíaco, você está com a dor, você está numa situação de desconforto, você sente ali o coração bater, né, mais rápido, como fosse considerado ataque cardíaco, mas lógico que vai ser mensurado como sinais vitais. Há um volume sistólico aumentado e um débito cardíaco, há uma vasoconstricção periférica, há um aumento do consumo de oxigênio, há um aumento da pressão arterial pelo próprio sintoma dor, taquipneia, há um aumento do catabolismo e com isso um aumento do consumo de glicose. Então, o fato do paciente sentir dor, nós acabamos tendo várias situações de desconfortos respiratório, hemodinâmicos, metabólicos, cardiovasculares, então intestinais, vesicais, que são exatamente todos esses desconfortos que nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. E qual é o objetivo desse tratamento da dor? Primeira coisa, eu quero bloquear a geração que está trazendo a dor, que é o ato cirúrgico, que é o corte, que é uma compressão, que é uma pedra nos rins, né, com a cirurgia que a pessoa pode ir realizar por cálculo renal. O que está trazendo a dor eu tenho que bloquear, diminuir a transmissão, verificar o que é que está acontecendo, para diminuir exatamente esses estilos nociceptivos, que é esses estilos que está sendo recebido para o sistema nervoso central, que encaminha novamente para as terminações nervosas. Então, muitas vezes, o que é utilizado? E essas intervenções utilizadas, no caso que eu estou falando aqui, são as farmacológicas, elas são intervenções indicadas pelo Ministério da Saúde, para que haja uma interação medicamentosa, para que essas medicações elas possam agir no local da lesão, ali no periférico, mas que elas também possam agir lá no sistema nervoso central, para que realmente dessa forma haja a sensação da dor cortada, finalizada, diminuída, conforme as drogas utilizadas. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, existe uma ordem de medicação a se utilizar e que podem ser realizadas interações. Então, ele recomenda a utilização de anti-inflamatórios não hormonais
utilização de opioides, como no caso morfina, tramal. Então você verifica que se usa muitas vezes quando está com nível de dor, começa com um anti-inflamatório, se não passa, vai para algo que é considerado mais forte, que é um opioide, no caso um tramal. E além de medicações adjuvantes, como antidepressivos, anticonvulsivantes, neuroepiléticos, benzoadiazepínicos, o paciente ele vai ficar mais calmo, o paciente ele vem a dormir, ele vem a desligar daquele foco de dor. Lógico que todas essas intervenções farmacológicas são intervenções que são prescritas e executadas pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem conforme a prescrição. E aqui dentro da sistematização da assistência de enfermagem é possível verificar alguns diagnósticos específicos para o sintoma dor aguda. Inclusive um dos diagnósticos encontrados na NANDA é o dor aguda. Uma outra que caberia aqui é a mobilidade do leito prejudicada, porque pelo próprio fato de se ter dor, há essa diminuição, né? Porque você tende a ficar mais paradinho, você tem medo de estar se movimentando e com isso aumentar a dor. Aqui eu trago para vocês as intervenções de enfermagem, né, relacionadas aos diagnósticos de enfermagem que são encontrados nesse momento, mas eu trago aqui um quadro, e esse quadro ele é um estudo de Ribeiro 2015, inclusive nessa aula eu vou utilizar esse instrumento, que é essa escala que foi construída por ele, essa escala que foi construída, isso foi um trabalho de dissertação de São Paulo, e inclusive está na nossa SOBEC, que é o livro de referência que a gente utiliza para centro cirúrgico. E o que é que fala essa escala? Eu quero explicar para vocês um pouquinho dela, porque quando vocês forem estudar no capítulo do livro, vocês vão entender melhor. Vocês vão ver que aqui, por exemplo, existe o nome dor, que é o que ela vai mensurar. Essa escala ela foi feita através de várias revisões integrativas e verificado situações de ocorrências de complicações e desconfortos na sala de recuperação pós-anestésica. Então, ela é específica para o que a gente está estudando. Então, para vocês compreenderem um pouquinho, aqui, por exemplo, existem perguntas. O paciente está usando curativos oclusivos? Porque isso traz dor, aqueles curativos apertados, né, oclusivos. O paciente tem ansiedade? O paciente tem lesão tecidual média ou grande? E aí você vai perguntar para o paciente, ele vai responder. A cada sim que ele responder, é um ponto. Então, se ele respondeu que está com curativo oclusivo, você viu. Se ele está com ansiedade e se ele está com essa lesão tecidual, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Então, esse paciente é considerado aqui, ó, alto risco. Alto risco de quê? Alto risco, a gente está estudando o quê? Os desconfortos. Então, ele tem alto risco de um desconforto na sala de recuperação pós-anestésica. Por quê? Porque ele está naquele momento com essas situações clínicas. Então, eu como enfermeiro vou ter que fazer o que para essa situação desse paciente com alto risco? Eu vou ter que aplicar calor e frio para diminuir essas sensações nervosas, aplicação do toque terapêutico, que traz um relaxamento, a musicoterapia, porque ela traz, né, esse desligamento do foco da dor, o conforto no posicionamento, e muitas vezes utilizamos vários coxins, graduamos a cama conforme a necessidade que o paciente demonstra ter maior conforto. Controle das náuseas, quanto mais náusea, quanto mais ânsia para vomitar, mais força ele vai fazer na região operada e ele vai sentir mais dor. Assistência analgésica controlada pelo paciente, então eu vou estar lá perguntando se ele está com dor, senão eu vou ter que estar, né, de acordo com a prescrição, fazendo o analgésico que foi orientado dentro da prescrição a se realizar, e controle dos sinais vitais, respiração, né, principalmente quando em uso de opioides, para verificar se ele não trouxe nenhuma complicação em relação a isso. Fora essas situações, também a gente verifica, né, no NIC, que traz as intervenções de enfermagem, que devemos avaliar a dor, aplicar a escala de dor, e aí a gente vai mostrar aqui algumas, avaliar sempre os sinais vitais, que a escala da dor está dentro desses sinais vitais,
fazer o esquema de analgesia conforme prescrito, porque muitas vezes esquece o horário, pula algum horário e aí o paciente vai ter o desconforto. Promover um ambiente confortável, sem muito barulho, para que ele possa relaxar, que é exatamente reduzir os fatores estressantes. Evitar movimentação excessiva, tá ali manipulando o paciente o mínimo possível, exatamente para evitar que ele venha a ter mais dor, porque a situação ainda está recente, né? Afrouxar ou trocar os curativos, que é exatamente daquela pergunta se ele estava utilizando curativos oclusivos, ó. E aí, se ele tiver, o ideal às vezes é eu estar afrouxando um pouquinho, porque isso também traz dor, mas lógico, se ele tem risco ali de sangramento, hemorragia, o certo é ser oclusivo, então vai ter que deixar o curativo oclusivo. Então, são todas situações que vai ser avaliado conforme o paciente. Avaliar a retenção de urina e fezes. Se ele está com muita urina e não consegue eliminar, ele pode vir a ter um bexigoma, que é aquela bexiga, né, elevada que você na palpação consegue verificar. E isso traz dor por causa dos estímulos nervosos, né, que existe na região. Minimizar o barulho para deixar o ambiente confortável. Evitar negar a dor. Isso é muito para o paciente. Tem paciente que é como se ele segurasse a dor. Ele fica ali, você pergunta, ele diz que está tudo bem, mas ele está sentindo uma dor. E aí, quando ele não consegue mais controlar e acaba informando que está com dor, você vai fazer a prescrição, que é a medicação para dor. Mas ela demora um tempo para agir. Então, às vezes, quando ele vai falar, ele já está num nível de dor muito alto. Então, ele vai ficar sofrendo até aquilo diminuir. E como consequência, vocês viram que a dor tem outras consequências, taquicardia, né? Como náuseas, como outras situações respiratórias, cardiovasculares. E oferecer o apoio emocional, que é exatamente para ele saber que o que ele está sentindo está dentro do esperado, para ele poder ter confiança e acreditar no tratamento que ele está utilizando, certo? Então, isso aí são algumas intervenções de enfermagem que podemos estar utilizando para dor. Eu trago aqui para vocês 3 fotos que são escalas de dor que são utilizados, e vocês podem utilizar, existem outras, vocês podem utilizar conforme a rotina de onde vocês estão trabalhando. Então, existe escalas que ela trabalha muito esses rostinhos aqui, né, que você vai ver o seu paciente como é que ele tá. Se ele tá sem dor, ele tá sorrindo, ele tá alegre, mas olha que o paciente que tá com muita dor, ele pode estar chorando, ele tá ali cabisbaixo, então você consegue que pela face do paciente, tá mensurando o nível de dor, certo? Também existe só as escalas numéricas de intensidade de dor, que não tem as carinhas, mas que você pergunta e ela vai ter como se fosse um padrão, de 0 a 2, dê a numeração, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor, sendo 10 o pior e 0 o melhor. E ele vai dizer, e com isso você vai conseguir dizer se ele tá com leve dor, se ele está moderada dor, se ele está com uma grande dor, com intensidade elevada. Então, essas avaliações da dor, essas escalas, vocês vão utilizar conforme o ambiente de trabalho, de estágio que vocês estejam. Um dos grandes problemas da dor não controlada que nós temos que estar alerta é porque elas podem estar gerando complicações. Ali no momento, a dor aguda ela é um desconforto, mas vocês vão ver no nosso próximo vídeo que arritmias cardíacas e atelectasias são situações de complicações na sala de recuperação pós-anestésicas e que a própria dor ela pode estar não controlada, ela pode ser exatamente porque a pessoa está com arritmia cardíaca, uma atelectasia, e não necessariamente algo que é só um desconforto que vai passar. Por isso que ele tem que ser mensurado, por isso que ele tem que ser controlado e de preferência através de escalas, para a gente saber se as intervenções de enfermagem que estão sendo utilizadas, elas são intervenções que estão amenizando, porque se ela não controlar ou se ela aumentar, eu tenho que ir atrás de outras possíveis situações que podem ser complicações e eu vou ter que pedir exames. Tem situações que o paciente pode precisar voltar para a sala de cirurgia conforme for.
Então, um outro desconforto que nós encontramos são as disritmias cardíacas. E aqui eu trago a taquicardia sinusal e a bradicardia sinusal, que são situações que são trazidas pela literatura da Sobek como desconfortos que podem acontecer na sala de recuperação pós-anestésico. E como é que eu observo que isso está acontecendo? O pulso do paciente está irregular. Ele não mantém aquela constância ao ser verificado. É um paciente que vem a ter hipotensão, com a pressão, né, mais baixa do que o considerado normal. No caso normal, consideramos o 140/90. Então, ele está com aquela pressão mais baixa, ele se sente tonto. É uma situação que pode estar sendo uma disritmia cardíaca. Má circulação periférica, não está chegando, né, nas extremidades o sangue suficiente, e alteração eletrocardiograma, que é uma das formas que a gente pode realmente verificar se está acontecendo uma taquicardia sinusal ou uma bradicardia sinusal. Então, o que é taquicardia sinusal? Essa taquicardia, né, de aceleramento. Então, na minha frequência cardíaca está aumentada. A gente considera em algumas literaturas de 60 a 100 batimentos por minuto como considerado normal. Então, se ele está acima dos 100, de 100 a 180 batimentos por minuto, eu considero uma frequência cardíaca aumentada. Mas ela mantém o ritmo normal do coração. E aí, o que é que pode causar isso? Febre, dor, ansiedade, anemia, hemorragia, o choque, infecções, complicações respiratórias. Então, várias situações podem estar trazendo o paciente a ter uma taquicardia. Uma outra situação de disritmia é a bradicardia. Brad de menor. Como eu disse, literatura é considerada de 60 a 100. Aqui na bradicardia, eu tenho essa minha frequência menor do que 60 batimentos por minuto, dentro de 40 a 60 batimentos por minuto, mas eu ainda tenho meu ritmo cardíaco mantido. O que é que pode acontecer por causa disso? O que é que pode gerar uma bradicardia? Uma estimulação vagal, o uso de digitálicos, de medicações, né? Ação prolongada antes, durante a cirurgia. E em atletas, geralmente eles têm essa bradicardia sinusal pelo próprio preparo físico deles. E essas alterações do ritmo cardíaco, nós temos alguns diagnósticos de enfermagem, como o débito cardíaco diminuído é um. E para esse diagnóstico do débito cardíaco diminuído, eu tenho algumas intervenções relacionadas a isso. E aí, dentro daquele instrumento de Ribeiro 2015, ele faz algumas perguntas que são perguntas que estão diretamente relacionadas com essa alteração do ritmo cardíaco, para que você possa analisar situações, sinais que alertam a ele ter uma possível complicação na sala de recuperação pós-anestésica. E conforme a pontuação dele, ele pode ter um baixo risco, um médio risco ou um alto risco. No caso aqui, perguntas que são essenciais ao enfermeiro fazer ou observar é se ele teve anestesia geral, porque a utilização dos anestésicos gerais, eles trazem esse efeito maior do que a própria anestesia local, né, regional. Se ele teve extubação traqueal, se ele teve dor ao despertar, se ele está com náuseas e vômitos, se ele tem hipertermia, se ele tem agitação ao despertar em uma idade avançada. Então, de acordo com a literatura, esses sinais e sintomas, essas situações do meu paciente são situações que ele pode ter um risco alto, médio ou baixo, conforme a pontuação. Se ele pontuar tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá vendo? 8 é o máximo. Então, quer dizer que ele tem um alto risco de complicações pós-anestésica. Se ele tudo o que fosse não, ele seria 0. Então, queria dizer que ele não tem, né, ou ele tem esse baixo risco de complicações, né, na sala de recuperação pós-anestésica, para alteração do ritmo cardíaco. E se ele tiver
né, como esse diagnóstico de enfermagem, débito cardíaco diminuído, essa alteração do ritmo cardíaco, você como enfermeiro, o que é que você vai realizar? Monitorar essas alterações dessas pressões sanguíneas para exatamente verificar o débito cardíaco desse meu paciente, monitorar a condição respiratória, porque vai interferir, né? Se não está tendo bombeamento suficiente, se não está chegando oxigênio suficiente, acaba interferindo no meu padrão respiratório para poder eu ter a mesma quantidade de oxigênio. Monitorar o abdômen quanto à indicação da perfusão diminuída. E por que monitorar o abdômen? Muitas vezes o paciente fez uma cirurgia, ele está tendo uma hemorragia interna, o abdômen é uma região, né, grande que vai acumular vários litros de sangue e não está se percebendo que ele pode ter uma perfusão diminuída por hemorragia interna que está acontecendo. Providenciar a terapia antiarrítmica para diminuir, né, os efeitos desse ritmo cardíaco alterado e realizar a coleta de exames laboratoriais exatamente para a gente estar controlando algumas enzimas cardíacas que podem estar alteradas. Além disso, como intervenção, verificar os sinais vitais, estar sempre realizando o ECG, que como foi falado anteriormente, é uma das coisas que a gente consegue verificar como é que está o coração em relação ao ritmo. O oxímetro, para poder estar olhando melhor essa perfusão, então o paciente está ali com o oxímetro. Se for necessário, de acordo com o prescrito, administrar oxigênio. Monitorar esse padrão de dor, porque esse padrão de dor ele também pode aumentar ou diminuir, então é importante verificar. Monitorar a temperatura, realizar o balanço hídrico, porque tem a ver, né, com os líquidos dos vasos, tem a ver com a dor, e uma coisa vai interferindo na outra, e manter disponível sempre o material de urgência, porque esse paciente que está com arritmia, ele pode vir a complicar. Aqui ele está com taquicardia sinusal e uma bradicardia sinusal, mas se ele vier a complicar, ele vai ter uma complicação aí ventricular, que é a própria parada cardiorrespiratória, que ela vem através de uma complicação ventricular. E aí a gente está falando aqui, primeiro, quando eu estou falando de taquicardia sinusal e bradicardia sinusal, eu estou falando aqui de um desconforto. Quando ele piora a nível ventricular, eu já estou falando de uma complicação que vocês vão ver no vídeo posterior. Então, um outro desconforto que o paciente pode vir a ter é a hipotensão arterial. Então, hipotensão, essa é considerado a hipotensão em relação à pressão arterial. Então, hipotensão, eu tenho uma pressão arterial diminuída. Vale ressaltar que uma hipotensão de uns 15% após uma anestesia, mais baixa, 15% a sua pressão normal após uma anestesia é considerado normal pela própria medicação anestésica, principalmente se for anestésicos inalatórios, que é aí que ele traz essa diminuição da pressão. Mas se essa pressão for de 20% menor do que a basal, do que a que você está levando de referência, aí eu considero isso como uma hipotensão. Vale salientar que é muito comum se realizar lá no pré-operatório a verificação da pressão arterial e utilizar aquele valor do pré-operatório como o basal, para que você saiba se dali daquela pressão que ele estava, dentro daquela circunstância do hospital, com aquelas medicações de como ele estava antes de se operar, se ele vai ter uma queda de 20% ou não, para poder eu estar identificando isso como uma hipotensão arterial, tá certo? E algumas causas que pode estar ocasionando essa hipotensão, essa perda de sangue, essa hipovolemia, a insuficiência cardíaca, a própria sepse, o efeito residual das drogas, dos anestésicos, dos analgésicos, principalmente quando esses fármacos for anestésicos inalatórios,
anafilaxia, embolia pulmonar. Então, tudo isso são situações de causas que pode estar trazendo meu paciente a uma hipotensão arterial. É por isso que na sala de recuperação pós-anestésica, ela tem ali a equipe completa, ela tem ali um médico, você fica, muitas vezes ele é organizado, os leitos que fica a equipe toda de frente para você, olhando os monitores, tendo esse controle maior. Por quê? Porque ali aqueles momentos iniciais são momentos que muita coisa pode acontecer e precisa de uma intervenção rápida. Então, muitas vezes eu digo que o melhor lugar para o paciente estar após uma cirurgia é ir realmente para a sala de recuperação pós-anestésica, a não ser que seja uma cirurgia daquelas que a gente até já comentou nas outras aulas, de grande porte, que aí ele já vai direto para a UTI. Estou dizendo isso porque muitos pacientes, às vezes, e familiares querem alta logo, quer que o paciente vá logo para o quarto, né, ou para a enfermaria, mas isso muitas vezes não é o ideal. Ele só pode realmente sair quando ele está consciente, quando os sinais vitais dele estão estabilizados, de acordo com a escala, que é a Aldred, que vocês já viram e que é muito utilizada para manter esses padrões dentro da sala de recuperações pós-anestésicas, para evitar que esses desconfortos, que podem ser solucionados com pequenas intervenções, como no caso a hipotensão arterial, não venha a complicar, sendo uma hemorragia, sendo uma outra causa em relação a isso. Então, voltando àquele instrumento, ele traz também, né, de Ribeiro 2015, ele também traz sobre a hipotensão algumas perguntas, como ele está utilizando bloqueios anestésicos, porque tem a interferência, né? Está tendo perda sanguínea? Será que essa hipotensão dele é porque ele está tendo hemorragia? A ação dos anestésicos, né? Ele está com anestésico e será que isso não é ação de anestésico? Então eu tenho 3 perguntas, o máximo que eu posso ter são 3 pontos. Se tudo ele responder que sim, que quer dizer que ele tem um alto risco para essa situação. Então, com intervenção de enfermagem, eu tenho que posicionar o paciente como? Vocês lembram dessa posição? Trendelenburg? Alguém lembra? A gente falou sobre uma aula sobre isso. Vamos pensar. Eu estou com um paciente em hipotensão arterial. Então, eu estou com pressão baixa. Quando vocês veem, vocês já devem ter visto muitas pessoas fazer. A pessoa está com pressão baixa, o que é que pede para fazer? Se deitar e levantar as pernas, bota as pernas em cima de uma cadeira, tentando fazer essa posição de Trendelenburg, que é o quê? É aquela posição que a gente vai deixar inclinado, se aqui for a cabeça, né? A cabeça para baixo e os membros para cima, para que ali no coração, né? Nos órgãos mais vitais, coração, pulmão, cérebro, tem um maior retorno de sangue, que no caso vai vir também junto com ele oxigênio carreado nas hemoglobinas, e eu vou ter provavelmente um aumento dessa minha pressão só em mudança desse meu posicionamento. Além de fazer a monitorização da perda sanguínea, para saber se ele não está tendo nenhuma hemorragia, administrar medicamentos conforme a prescrição, e aí pode ser até eletrólise, pode ser até bolsa de sangue, conforme a situação que for verificada. Aferir sempre os sinais vitais, aplicar o índice de Aldred, que é o que eu disse que a gente aplica bastante na sala de recuperação pós-anestésica, e manter sempre um acesso calibroso, porque exatamente eu posso precisar de intervenções como bolsa de sangue, como eletrólitos, para poder estar aumentando essa pressão arterial. E aqui, como diagnóstico, nós podemos encontrar com um exemplo, né? São vários de diagnóstico, quis trazer pelo menos um de cada, para que vocês possam estar sempre tendo acesso à ANANDA, né? E o NIC, aos diagnósticos e as intervenções. Em relação ao diagnóstico que eu posso ter, que pode estar trazendo uma hipotensão arterial, é o risco de sangramento. O risco de sangramento, tá com a perda sanguínea ali, é uma situação que pode estar me trazendo a essa perda sanguínea. E essas intervenções foram as que eu já comentei aqui com vocês. Uma outra desconforto que nós verificamos, né, na sala de recuperação pós-anestésica já é o contrário da hipotensão,
é a hipertensão arterial. Então eu utilizo como padrões, né, base o 14 por 9, 140 por 90, 140 na sístole e 90 na diástole. Então a minha hipertensão arterial seria se ele tivesse esses níveis elevados e sustentados, porque ele pode ter dado uma elevação pela ansiedade ou ainda porque ele estava com a bexiga cheia, depois que a bexiga, né, esvaziou, que a ansiedade diminuiu porque ele estava com dúvida em alguma coisa que perguntou, foi esclarecida, a pressão dele veio a diminuir. Então, é considerado hipertensão arterial, né, para a situação da sala de recuperação pós-anestésica, quando essa pressão sistólica for maior do que 140 milímetros de mercúrio e a diastólica maior do que 90 milímetros de mercúrio de forma sustentada. Então, como eu falei, o que é que pode estar ocasionando isso? A dor, o medo dele desse procedimento que ele realizou, se foi tudo ok, os curativos que podem estar compressivos e estar machucando, uma distensão vesical porque ele está acumulando muita urina, a própria hipoxemia, pouco oxigênio no sangue, hipotermia, temperatura abaixo do considerado normal, administração de grande volume de líquidos no intraoperatório, então encharcou, aumentou, foi muito líquido e que isso veio a gerar uma pressão arterial aumentada, a retenção urinária, a agitação eleva a pressão, as cirurgias cardiovasculares por estar, tá manipulando a bomba, responsável por isso, drogas usadas na anestesia, hipertiroidismo é uma outra situação que a pessoa, pode já ter e está fazendo a cirurgia, então ela tem a chance de continuar com pressão mais elevada, distúrbios emocionais, ingestão excessiva desses estimulantes e a ausência de antihipertensivos de rotina. Ele não utilizava, já foi se operar ali com a pressão mais alta e nem sabia disso, acharam melhor não desmarcar, para poder ter os níveis mais baixos e ele tende a ter esse aumento mesmo depois na sala de recuperação pós-anestésica. É por isso que é muito importante fazer o check-up, É muito importante se as cirurgias conseguirem ser de formas eletivas, que você consegue fazer um pré-operatório rigoroso, com todos os exames, com todo o conhecimento do paciente. É diferente de uma cirurgia de urgência, que você não sabe quais são os padrões circulares, respiratórios, você não tem um exame a mais para conhecer aquele teu paciente que vai estar se submetendo a uma anestesia e que realmente ele está precisando porque é uma cirurgia de urgência. Então aqui eu encontro alguns diagnósticos de enfermagem que eu trago para vocês: risco para volume de líquidos deficiente, volume de líquidos excessivos, ansiedade, situações que podem estar interferindo nessa minha hipertensão arterial sistêmica. Então, de acordo com o instrumento de Ribeiro, que está aqui norteando a nossa aula, até para uma indicação melhor através de estudo que foi realizado, é um estudo recente de 2015, ele vai perguntar se o paciente tem idade avançada, quanto maior a idade, por questões, de vaso, de arteriosclerose, é muito mais fácil ele ter essa pressão aumentada. Se ele está sentindo a dor por causa dos estímulos, neuroceptores. Se ele está com distensão da bexiga, tanto é que quando a gente vai verificar a pressão, uma das coisas que a gente pergunta é se esvaziou a bexiga, se não tomou café. Por quê? Porque isso tem interferência na pressão arterial. O tempo cirúrgico prolongado, quanto maior o tempo de cirurgia, mais intervenções ele teve. O próprio curativo oclusivo e a associação de fármacos que podem trazer esses resultados. Então, conforme for essa pontuação, o paciente ele pode ter baixo risco, médio risco, alto risco para um desconforto ali na sala de recuperação pós-operatória. Então, eu como enfermeiro vou fazer algumas intervenções e aqui no instrumento ele traz algumas e eu acrescentei outras. Como intervenção, ele quer que moniture a ocorrência de cianose central e periférica, que é exatamente para verificar como é que está essa circulação, monitorar o controle da dor, porque ele estimula a pressão arterial ser elevada, administrar diuréticos, porque aqui uma das coisas que foi verificada é que talvez ele tenha
volume de líquidos excessivo, como um diagnóstico de enfermagem, ou ele esteja uma distensão na bexiga, então ele precisa tomar diurético para fazer essa eliminação. E monitorar os resultados laboratoriais para exatamente verificar como é que está esse padrão, né, do meu paciente. Além disso, verificar sempre os sinais vitais, e aí no caso verificou no pré-operatório, que foi o que eu tinha explicado anteriormente, que é para que eu utilize ele como valor basal, para saber se lá ele já estava 140 por 90, ou se ele veio a ter esse aumento depois. Verificar a pressão arterial com frequência, e vocês vão ver que começa-se a verificar de 5 a 5 minutos, depois a gente vai fazendo esse intervalo maior de 30 em 30 minutos, para que se tenha realmente controle, né, nessa sala de recuperação pós-anestésica. Oferecer oxigênio úmido se for necessário. O oxigênio úmido, quanto mais oxigênio, é como se tu recebeu uma anestesia geral de forma inalatória. E aí eu estou usando o oxigênio úmido, ele vai como se fosse eliminando de forma mais fácil aqueles anestésicos que foi utilizado. Então é importante eu oferecer para poder tirar o efeito do medicamento que foi utilizado como anestésico. Monitorar o oxímetro, então o paciente, quando ele está na sala de recuperação, o ideal é que ele esteja com o oxímetro para a gente verificar essa saturação do oxigênio, que nós, né, vimos até 95 como padrão normal. Se ele dá mais baixo do que 95, nós já vamos ficando em alerta. E realizar o balanço hídrico, porque ele tá um paciente que está com pressão alta e isso pode estar interferindo pelo acúmulo de líquido ou não. Um outro desconforto que nós podemos encontrar, e aqui eu trago para vocês, é a hipoventilação, hipo de pouco, né? Então isso acontece muito devido a uma depressão desse sistema nervoso central. E essa depressão ela pode acontecer pelo próprio analgésico ou anestésico que foi utilizado na cirurgia. E qual é o grande problema em relação a isso? É que se ela não for controlada, a hipoventilação, ela pode trazer hipóxia e apneia. E aí, isso já não é um desconforto, isso já é uma complicação. Então, uma complicação é algo mais grave. Muitas vezes, vocês vão ver aqui que o desconforto, se ele não for ajustado, ele vai gerar uma complicação. Então, aqui eu tenho um desconforto que é a hipoventilação. E eu estou em alerta, eu estou monitorando meu paciente, eu estou fazendo uma escala, eu estou verificando os níveis ácido-básicos dele para verificar se ele não está tendo uma acidose respiratória por hipoventilação, e se ele não está tendo pela dor, né, que é uma das coisas que a gente chama de hipoventilação. Essa hipoventilação acontece muito porque na anestesia eu tenho aquela sonolência, um relaxamento muscular, e também se eu estou tendo dor, o paciente que está tendo dor, ele não faz essa inspiração profunda, ele não bota o oxigênio dentro do corpo da mesma forma, porque ele tem medo disso agravar a dor dele. Então ele fica hipoventilando, ele vai fazendo aquela respiração mais superficial e a gente chama de hipoventilar. E com isso ele vai, se a gente pedir, que o ideal é pedir uma gasometria, nós vamos ver que ele está tendo uma acidose respiratória. E se isso se mantiver, ele vai ter situações mais graves, como hipóxia e apneia. Eu não estou explicando aqui o que é uma acidose respiratória, porque vocês já tiveram aulas no curso para essas explicações, tá certo? Então eu estou indo de forma mais direta apenas nos desconfortos e nas complicações. A parte fisiológica, anatômica, vocês já têm essa bagagem, e se alguém tiver dúvida, é importante estar voltando, né? Porque aqui no nosso conteúdo ele acaba interagindo várias outras necessidades de aprendizado, tá bom? E um outro desconforto que nós temos é a hipertermia. Hiper demais, né? Termia de temperatura. Então, o que é que eu considero lá, vocês dentro da semiotécnica, semiologia, consideram normal a temperatura? Aí tem literatura que traz a temperatura até 37,8, até 38, acima disso já é febre, né?
Então, eu tenho que controlar para que essa temperatura não vá, vamos colocar o 37,8, que é o padrão que a gente hoje mais está utilizando, acima disso. Por quê? Se ele vier a estar acima disso, ele acabou de sair de uma cirurgia. Não é muito comum o paciente sair de uma cirurgia e já ter hipertermia, porque acabou de acontecer o ato cirúrgico, ainda vai ter as infecções, né, o processo infeccioso, pode gerar uma sepse, mas isso não acontece logo ali, imediatamente, para que eu veja lá na sala de recuperação pós-anestésica. Geralmente eu vou conseguir ver isso muitas vezes quando ele passou ali aquele período e foi já para o quarto ou para a enfermaria. Mas pode acontecer pela infecção, né, por não ter havido a esterilização completa dos equipamentos, que isso é muito difícil acontecer, porque o rigor é muito grande, os checklists são muitos, mas pode acontecer, até o próprio procedimento, né, que não foi utilizado de forma com as técnicas corretas. Mas o que me preocupa aqui na hipertermia é exatamente a hipertermia que a gente chama metabólica, que é a hipertermia maligna. Essa já é uma complicação que ela precisa de uma ação que não só os meios físicos, os medicamentos simples, né, que é utilizado para febre, ele vai funcionar. Por quê? Porque aqui a gente tem uma emergência sérica, muitas vezes ela tem uma genética lá como um fator de origem, e os agentes anestésicos voláteis que trazem um relaxamento muscular, eles têm uma complicação em relação ao paciente a vir ter essa hipertermia maligna. E um tratamento que se utiliza, que é bem específico, é o dantrolene, que é a medicação utilizada de forma específica para essa hipertermia, certo? Que no caso a maligna. Se for a hipertermia por uma infecção, aí nós utilizamos dipirona, utilizamos a lavagem da ferida cirúrgica, mas aqui o que chama mais atenção é a hipertermia maligna. E aí eu trago alguns diagnósticos de enfermagem: risco de desequilíbrio da temperatura corporal, risco para infecção, conforme encontrado na AMANDA. E conforme ele, eu posso ter algumas intervenções, como monitorar os sinais vitais, avaliar a cor, a temperatura, a pele, para ver se está tendo algum processo infeccioso, os sinais flogísticos, né? Monitorar esse aumento da temperatura, esse rubor facial, a sudorese, que são situações que nós verificamos quando há esse aumento dessa temperatura. Manter o paciente sem mantas de aquecimento para que haja aquela troca externa com o ambiente. Muitas vezes o paciente ele quer se cobrir, ele quer se enrolar do jeito que está aqui o nosso amiguinho aqui do desenho, mas eu tenho que deixar que haja essa troca, né, de temperatura com o ambiente para diminuir a temperatura dele, porque um dos casos, se eu estou com hipertermia, eu estou tendo um aumento do metabolismo, eu estou tendo um desgaste de oxigênio, eu estou trazendo complicações fisiológicas para o meu organismo. Então, ele é um sinal de alerta que eu tenho que estar controlando para poder verificar se o meu sistema fisiológico ele já está se recuperando. Eu tenho que manter o paciente sem mantas, né, que eu falei, controlar a temperatura do ambiente, controlar a temperatura do corpo para verificar realmente se está tendo uma diminuição. E é que eu utilizo, e eu utilizo muito aqui também na minha casa, os meios físicos, compressas frias de água nas regiões, principalmente dos grandes vasos, para que haja essa troca para o meio externo e diminua a temperatura. Administrar soluções de temperatura ambiente, para que haja essa perda, né? Administrar antitérmicos, antibióticos, conforme a prescrição e conforme o quadro, os exames realizados, para poder verificar o que é que está acontecendo de sanguíneo mesmo, né? Se é um paciente que tem uma PCR, uma proteína C reativa elevada, que indica um processo infeccioso, né? E os outros exames que ele venha a apresentar. Então, em relação, um dos desconfortos também que nós temos é a própria hipotermia, né? E a hipotermia, com essa temperatura, considerada essa temperatura abaixo de 35 graus,
E os próprios anestésicos, a própria anestesia, elas alteram esse centro termorregulação e que vai inibir os tremores, né? E vai promover uma vasodilatação periférica, ocasionando assim a hipotermia. Então, como nós temos como fatores de risco a própria anestesia geral, os extremos de idade, a baixa temperatura da sala de operação, inclusive vocês vão ver na prática que isso da sala de operação, acabou a cirurgia e o paciente vai retornar à anestesia, após acabar a cirurgia, é desligado os ar-condicionados para que tenha um controle melhor da temperatura dessa sala de operação e o paciente venha a retornar da anestesia de forma mais rápida, porque aumenta o metabolismo se a temperatura dele estiver elevada, né? Pacientes queimados pela própria exposição e pela perda das terminações, né, nervosas na queima, ele vem a ter uma hipotermia, inalação de gases frios, por isso que a anestesia de forma inalatória, ela traz uma probabilidade maior dessa hipotermia. Infusão de líquidos frios também ocasionam isso. Vocês também vão ver que se utiliza muito nos centros cirúrgicos, né? Vocês vão ver um micro-ondas do lado de fora, ali no corredor cirúrgico. E muitas vezes se pega o soro fisiológico e esquenta no micro-ondas, geralmente a temperatura de 37 graus, quando ele vem a estar em hipotermia, e faz a infusão na veia, para que isso eleve a temperatura do paciente, porque essa hipotermia, quando ela se torna grave e persistente, ela diminui o nível de oxigenação dos tecidos, né? Porque o metabolismo está diminuído, há uma diminuição, né, dessa perfusão periférica também, e traz complicações de morte, né, das células por causa disso. Então, eu trago aqui como um do diagnóstico da própria Nanda, que é hipotermia, um outro é risco de desequilíbrio de volume de líquidos, e de acordo com o estudo que nós estamos utilizando de Ribeiro 2015, uma das perguntas que nós devemos fazer para saber se esse paciente ele tem risco de desconforto e complicações na sala de recuperação pós-anestésica é se o porte cirúrgico é elevado ou é médio, se ou grande, né? Para poder saber se é o tamanho da cirurgia, se o tempo de cirurgia, né? A quantidade de tecido adiposo está diminuída desse paciente, se ele usou uma anestesia geral que traz esse bloqueio, se ele tem infusão de líquidos frios, se ele fez as cirurgias abdominais prolongadas, porque expõe muito aquela sala fria, os órgãos e diminui a temperatura, se ele tem uma idade avançada, se ele tem a retenção de gás carbônico, porque tudo isso são fatores que vão interferir para se ter uma hipotermia. E para isso, nós como enfermeiro podemos fazer algumas intervenções, como instalar e regular os dispositivos adequados para esse aquecimento, aquele soro que eu falei quente, né? As soluções, aquecer essas soluções para infusão, né? Monitorar a cor e a temperatura da pele dele, utilizar esses cobertores, essas mantas. Vocês vão ver que existe até a possibilidade dessas mantas aquecidas, que você coloca, enche com ar e esse ar aquecido para poder estar aumentando a temperatura do paciente. Monitorar o aparecimento de tremores, de confusão, monitorar a condição respiratória e cardíaca desse paciente, que é alterada pela própria hipotermia, trazendo uma bradicardia. E algumas outras intervenções que nós podemos fazer é esse controle da temperatura ser mais rigoroso, e a gente utiliza ele de 15 minutos, depois a gente faz um espaçamento de 30 e 30 minutos, tá sempre substituindo as roupas que vão ficar molhadas, né, pela perda mesmo de líquido por roupas secas, instalar aquela manta que eu falei para aquecer, né? Evitar descobrir o paciente para algum procedimento, o mínimo possível. Monitorar sempre a cor, a temperatura, a umidade. Essa cor é para ver se o paciente não está ficando cianótico mesmo, porque com a hipotensão eu diminuo a perfusão de oxigênio. E essa diminuição dessa perfusão pode estar trazendo
essa diminuição da perfusão pode estar trazendo uma perfusão periférica diminuída. Realizar os registros nos prontuários. Então, essas são situações de intervenções para o caso da hipotermia. Uma outra situação que nós encontramos de desconforto é náuseas e vômitos, e aí é trazido pela própria literatura, no caso aqui eu trago do Nanda, dizendo que é uma sensação desagradável, semelhante a uma onda na parte de trás da garganta, epigástrico ou abdômen, que pode ou não levar ao vômito. Então, a náusea é essa sensação que pode estar aqui na garganta, né, na região do epigástrico, que pode ou não levar ao vômito. Então, assim, é algo muito comum de nós verificarmos na sala de recuperação pós-anestésica, principalmente devido à anestesia e cirurgias prolongadas, cirurgias abdominais, né? Tanto é que acontece em cerca de 30% desses pacientes na sala de recuperação pós-anestésica. Nós temos uma complicação em relação a náusea e vômitos, principalmente os pacientes obesos, porque essas medicações anestésicas, elas, né, têm ligação com gordura, são lipossolúveis, e o paciente obeso ele tem maior tecido adiposo, então ele vem a sofrer mais essas náuseas e vômitos, né? A própria administração de opioides, que é utilizado para a dor, ela traz isso, o evento dor, ele traz a sensação de náuseas e pode vir a trazer a vômito quando ela não for controlada. Então, vocês podem ver que um paciente ele pode ter mais de uma complicação, e uma complicação pode estar interferindo na outra. Então, sempre observar os sinais e sintomas para que possa intervir e evitar a ter várias complicações. Acúmulo de líquido no estômago. Então, vocês viram em aulas anteriores a indicação do jejum, e o mais recomendado no geral é de 8 horas, mas vai depender do tipo cirúrgico, vai depender do próprio cirurgião, né? Mas o geral a gente faz esse jejum de 8 horas, se não for numa cirurgia de emergência, que é exatamente para evitar o acúmulo de líquidos no estômago, que vem a ter essa sensação. Ingestão de líquidos e alimentos antes do retorno da peristalse. Então, muitas vezes o paciente chega ali e ele já quer beber água, porque também um das outras desconfortos é a sede. Ele quer beber água, mas ele ainda não está com o movimento do estômago dele funcionando, que é uma das coisas que a gente pergunta, né, do intestino, se ele já soltou pum, se ele verificou gases, para saber se ele já pode estar se alimentando, que é exatamente para que o que ele for ingerir seja movimentado através do peristalse e consumido. E caso contrário, ele pode vir a ter náuseas e vômitos por ele se persistir ali no estômago. A dor intensa, né, que é uma situação que vem a trazer náuseas e vômitos. E o problema é que se essa situação se persistir, ele pode ter perda de fluidos, de eletrólitos, e ele precisar fazer, né, reposição através do ringue lactato, conforme for os exames dele. E uma das situações que aqui ela vai gerar, na verdade, é uma complicação. É a tensão nos pontos de incisão cirúrgica. Vocês vão ver que já não é um desconforto. De tanto ele ter náuseas e vômitos, ele pode romper a cirurgia. E daí ele ter evisceração, que é as vísceras indo para fora, né? E precisar retornar para a sala de operação novamente. Eu já tive uma situação dessa com um membro da minha família que estava cuidando e as medicações que foram dadas não foram suficientes, precisou retornar para a sala de operação porque os vômitos, né, a força no vomitar fez a incisão cirúrgica se romper e ter uma evisceração, a saída das vísceras, né? Pode causar hemorragia no mesmo princípio, a força do ato de vomitar, né? Pode vir a romper vasos e pode também trazer uma pneumonia por aspiração. Ele pode, se ele não tiver ali consciente, orientado, aspirar e esse líquido do vômito, né, esses dejetos do vômito,
serem aspirados para o pulmão e trazer uma pneumonia por aspiração. Esses pontos que estão vermelhos é porque são pontos que eu já considero como situações de complicações. Ele está ali no desconforto que isso vai gerar uma complicação. Então, um dos diagnósticos de enfermagem que nós podemos encontrar aqui em relação a isso é o risco de desequilíbrio de volumes de líquido, o risco de aspiração, náuseas, e dentro daquele estudo que nós estamos utilizando, de Ribeiro 2015, uma das situações que nós podemos estar perguntando em relação a isso, se ele é do sexo feminino, se ele tem ausência de tabagismo, se ele tem antecedentes de náuseas e vômitos no pós-operatório de outra vez que ele realizou, se ele tem náuseas ou vômitos com movimento, se ele está utilizando, se ele fez o uso de anestésicos inalatórios, se ele fez o uso de N2O na anestesia, se ele tem utilização de opioides intraoperatórios, se ele tem tempo superior a 30 minutos de cirurgia, se ele fez cirurgias como cirurgias neurológicas, cirurgias plásticas, laparotomia, que são situações que se verificam a maior possibilidade de ter náuseas e vômitos. E aqui algumas intervenções de enfermagem para essas situações de diagnóstico pode ser posicionar para prevenir a aspiração, e aí eu elevo essa cabeceira, elevo e infalo essa cabeceira, coloco o paciente lateralizado para evitar que ele venha até aspiração, ofereço um saco para que ele faça o vômito, que é a êmese, promover a higiene oral desse paciente para realmente o gosto, após o vômito ser diminuído, para não ter mais ânsias, que são as náuseas, manter via aérea pérvia, que aí é a elevação da cabeceira, principalmente a elevação da cabeça para que abra as vias aéreas e evite a obstrução, e identificar os fatores de risco das medicações e dos procedimentos. Além disso, é importante eu ter um aspirador ali disponível, porque ele pode precisar que faça a aspiração das vias aéreas, administrar os medicamentos antieméticos conforme a prescrição médica, evitar os movimentos bruscos, porque é aí que se tem náuseas, monitorar a consciência, os sinais vitais do paciente, monitorar a drenagem, através da sonda nasogástrica. Muitas vezes o paciente está com a sonda nasogástrica, a gente chama em aspiração, para poder tirar ali os gases, para tirar aqueles fluidos e evitar ele vir aspirar quando ele está tendo muita náuseas e vômitos, e tirar aquelas substâncias e evitar com que ele venha vomitar. Mas aí eu também tenho que monitorar para saber se a sonda está servindo, está sendo utilizada, ou se ela está obstruída e não está saindo nada. E manter a saturação de oxigênio para que haja uma melhor perfusão, pela própria situação das náuseas e vômitos podem estar alteradas. Um outro desconforto que nós temos é exatamente o soluço. Então, o que é o soluço? São espasmos intermitentes do diafragma, provocados pela irritação do nervo frênico, e no pós-operatório é uma das causas muito comuns, principalmente quando tem uma distensão abdominal e hipotermia nesse meu paciente. Então, eu utilizo como intervenção, muitas vezes, a aspiração ou a lavagem gástrica para diminuir essa minha distensão abdominal e sair esses gases. Então, eu coloco ali uma aspiração ou uma sonda aberta para que os gases abdominais eles venham a sair. Oriento que o paciente faça deambulações, mude de decúbito para que haja um movimento estomacal, e com isso possa estar diminuindo essa situação do soluço. Um aquecimento quando o paciente está hipotérmico. Eu avalio essa presença sempre dessa distensão abdominal por acúmulo de gases, e eu verifico sempre se está tendo uma obstrução na sonda nasogástrica, se ele estiver utilizando. Então, uma outra situação de desconforto que nós temos é a distensão abdominal,
que é o acúmulo de ar aspirado e de gases no trato gastrointestinal. Uma das causas principais são cirurgias abdominais, que elas acabam pela manipulação, né, tendo uma diminuição do peristaltismo, ele volta a funcionar mais lentamente, e com isso tem uma distensão abdominal por esse acúmulo dos gases que não foram liberados. A própria deglutição de ar, que pode acontecer ali no momento da intubação, no momento de realizar a anestesia, principalmente ali na latória. E em cirurgias de laparotomia, que são de cirurgias laparoscópicas, que são cirurgias que há um enchimento, né, de gases, você coloca os gases para que consiga visualizar melhor a região e com isso haver a robótica de maior precisão, eu estou injetando gases, então elas acabam tendo essa distensão abdominal, tá? Então, como diagnóstico de enfermagem, eu tenho troca de gases prejudicada e posso realizar algumas intervenções de enfermagem, como manter o decúbito elevado, né, a cabeceira elevada, assegurar a oxigenação contínua para que os efeitos dos anestésicos venham a sair, avaliar a queixa de dor do paciente, porque uma distensão abdominal ela vem a trazer dor, verificar o posicionamento dos drenos, das sondas, para saber se eles não estão obstruídos e com isso não estão retirando os gases do organismo, realizar o cateterismo retal. Muitas vezes se coloca a sonda retal, deixa ela aberta e com isso ela vai também retirando os gases da região, né, do organismo, e avaliar sempre a evolução dessa distensão abdominal, para saber se os procedimentos que estão sendo utilizados está sendo suficiente para diminuir essa distensão abdominal. Uma outra situação que nós vamos encontrar de desconforto é a demora na recuperação da consciência. Então, tem pacientes, principalmente os obesos, os idosos, que eles demoram mais tempo a voltar da situação de anestesia. Os obesos, pela questão que os anestésicos são lipossolúveis, então se eu tenho mais gorduras, eu tenho uma interação. E os idosos, pelo próprio metabolismo do organismo ser mais lento, então a recuperação também da consciência vai ser mais lenta. Então eu tenho como um dos diagnósticos de enfermagem memória prejudicada, comunicação verbal prejudicada, mobilidade no leito prejudicada. E para isso eu tenho as intervenções de enfermagem como avaliar o estado de alerta, avaliar o nível de consciência e os sinais vitais. E essas três situações, estado de alerta, nível de consciência e sinais vitais, são exatamente o que é aplicado no índice de Aldrich, que é exatamente para verificar se o paciente ele recebe a alta da sala de recuperação pós-anestésica para o apartamento, para a enfermaria, conforme for a cirurgia, né, e o que o paciente tiver. Manter a oxigenação contínua, observar sempre a saturação de oxigênio e controlar infusões e diureses. Uma outra desconforto que nós temos é a retenção urinária. Então o paciente ele está ali retendo a urina, ele não consegue liberar. Exatamente o que a gente falou logo no comecinho, que os anestésicos e os analgésicos, eles têm o dilatamento muscular, né? E aí com isso eu tenho também, vocês viram lá no comecinho em relação à dor, que também traz, né? Porque eu estou no ato cirúrgico, eu posso estar com dor e a dor vem trazer esse esfíncter, né? Essa contração do esfíncter urinário e faz acabar tendo uma retenção urinária. Então é muito comum você ver sinais e sintomas como dor suprapúbica, que é em cima aqui da região púbica, distensão abdominal, agitação no leito, o paciente fica incomodado, incapacidade de urinar, uma urgência miccional, calafrio, cefaleia, diurese, esse desconforto geral porque ele quer urinar e não consegue. Então nós temos com alguns diagnósticos a retenção urinária, eliminação urinária prejudicada, risco de desequilíbrio de volume de líquidos. E como algumas intervenções do estudo de Ribeiro 2015, nós podemos estar perguntando sobre a história prévia de retenção urinária,
para saber se isso é só da medicação ou se ele já tem uma história sobre isso, se ele recebeu opioides, porque é uma situação que a gente sabe que vai estar interferindo, se ele tem uma idade avançada pelos próprios esfíncteres, né? E se ele teve um excesso de fluido que foi administrado nesse período da cirurgia, do transoperatório. E conforme for, vai se realizar algumas intervenções, como proporcionar privacidade para que ele possa fazer a eliminação, aí se liga a torneira, se faz compressa de água, massageando a região íntima, realizando a manobra de Credé, né, para se houver indicação para facilitar a urinar, né, e a sondagem de alívio quando nenhum dos outros métodos físicos for possível. É mais recomendada a de alívio do que a de demora, pelo próprio risco de infecção se eu utilizar a de demora, que vai ficar mais tempo. Um outro desconforto muito comum é a sede, que tem alta incidência nesse período pós-operatório, e uma situação que nós podemos encontrar de diagnóstico é o déficit do volume de líquidos, que o paciente apresenta, né, pelo tempo de cirurgia, e ele acaba tendo essa necessidade, ele passa muitas horas, muito tempo sem estar se alimentando, mas embora ele esteja com o soro, né? E aí, como intervenções de enfermagem, tem um método que é dar lascas de gelo, para que ele possa chupar, sentir essa sensação das papilas degustativas, amenizar a sensação de dor. Avaliar sempre o nível de consciência, porque eu não posso botar nada na boca do paciente sem ele estar ali consciente, orientado, que ele possa ter uma capacidade de tossir, deglutir, porque senão ele pode vir se engasgar. Se ele estiver tendo náuseas e vômitos, eu não posso, porque ele pode ter uma broncoaspiração. Elevar a cabeceira quando for realizar esse procedimento, até pouquinhas quantidades de água, bota água gelada, bota para ele bochechar, jogar para fora. São métodos que podem estar aliviando essa sede que o paciente sente. Em relação aos desconfortos da sala de recuperação pós-anestésica, esses são alguns que eu trago para vocês citado na SOBEC. E agora vejam, fiquem para ver o nosso próximo vídeo, que o nosso próximo vídeo vai falar um pouquinho das complicações na sala de recuperação pós-anestésica. Até a próxima, espero que todos tenham entendido.